E sempre tão difícil, né? Menos, né? Para de falar muito, tá falando demais. O primeiro é que não tem nada parecido. Se pudesse falar isso, mas eu tive algumas conversas com o Felipe. A gente sabe, por causa da investigação, do caso das apostas. E aí o financeiro fala numa boa que acha que é normal isso. Meio que absurda, né? Era uma decisão difícil. E é melhor para a equipe. Só falta Flamengo e o West Ham se acertarem com relação ao valor a ser pago à vista, tá? O West Ham já quer uma bolada à vista, até para já se garantir para outras contratações, e o Flamengo quer um valor menor à vista e ir dividindo de uma forma semelhante nos 3 anos. O West Ham não. O West Ham quer um valor alto à vista e depois sim dividir o resto nesses próximos 3 anos. O acordo está praticamente fechado. Paquetá já está vendo casa no Rio de Janeiro. Não tem como, na minha opinião, dar errado. Paquetá vai fechar com o Flamengo. Agora é só questão de tempo. O West Ham quer um montante maior na entrada para depois dividir o restante em 3 anos, e o Flamengo quer dividir de uma forma semelhante em 3 anos, inclusive com esse pagamento à vista. Só falta isso. Essa é a informação que o Mauro César Pereira acabou de trazer na Jovem Pan pra gente, que eu já vi sendo copiada aí em alguns sites. Então, Paquetá muito perto do Flamengo, e só falta isso, definir o pagamento à vista que vai ser feito pelo Flamengo nessa entrada. O que você acha dessa situação? Ele faz certo, faz errado? É muito dinheiro que o Flamengo está investindo, é uma quantia de cerca de quase 40 milhões de euros. O primeiro é que não tem nada parecido em relação à situação dele, a condição de como jogador, do meu momento de 95 para agora. Ele vai ser mais um jogador que vai ser repatriado para o Flamengo. É um jogador que, com certeza, se o Flamengo tem interesse, é porque vai ajudar o Flamengo. É mais um jogador que fez uma história bonita lá fora e está voltando para o seu ex-clube. Eu espero que ele possa ser feliz aqui no Flamengo. E eu acredito que a gente tem que meio que parar um pouco de comparar algumas coisas que são meio que absurdas, né? Essa é uma delas. O segundo momento, por incrível que pareça, foi quando eu já sabia, né, já tinha terminado tudo, eu já sabia que eu poderia continuar jogando normalmente, e foi onde eu senti mais vontade ainda de voltar ao Flamengo. E talvez eu nem pudesse falar isso, mas eu tive algumas conversas com o Felipe, que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Então, assim, eu realmente demonstrei dessa vez o desejo de voltar, e também demonstrei, né, aos meus empresários. Era uma decisão difícil, porque, né, eu tenho 28 anos, é muito cedo, e assim, eu ainda tenho muito mercado aqui fora, né, venho fazendo meu trabalho bem feito aqui fora, mas era um desejo muito grande meu, e eu tentei muito, só que infelizmente, né, mais uma vez eu entrei naquela, tipo, de respeitar o meu clube, de não forçar nada, porque é um clube que me apoiou, que eu tenho um carinho enorme, então eu deixei acontecer, e realmente não aconteceu. Então eu entendi que não era o momento, mas as portas eu sei que vão estar sempre abertas para mim, e eu sei que em algum momento essa volta vai acontecer. De primeiro, o que você falou é verdade, todo jogador sonha em estar num jogo tão importante como esse, um clássico tão histórico, e sempre tão difícil, né, para as duas equipes. Sabemos da tensão que existe no jogo. E as decisões sempre vão ser tomadas em função do que é melhor para a equipe, sempre pensando também na característica dos jogadores que a gente precisa para poder tentar vencer esse encontro, e também pensando no que vem pela frente. Depois do jogo você até falou, né, da vitória do Vasco, que para você não é surpreendente o quanto o Flamengo jogou e soube dominar o seu adversário, mas que tinha um ajuste sempre a serem feitos. Considerando que é um Fluminense que dos clássicos locais talvez é quem mais deu trabalho, principalmente em questão por ter derrotado o Flamengo desde que você assumiu 2 vezes, que ajustes dá para serem feitos pensando nesse Fluminense, talvez aproveitar uma eficácia melhor nas chances que o Flamengo cria para tentar não sofrer durante o jogo? Bom, sempre a gente pode evoluir, pode melhorar, sempre são detalhes que a gente corrige depois de analisar os jogos que passam. Claro que tendo o time com o melhor ataque de 2025, melhorar a eficácia é um objetivo para ter um ataque ainda melhor, né? Mas sabemos que nossos jogadores são muito determinantes nas áreas, então esperamos que eles continuem assim. A notícia de hoje, né, que já teria chegado a um acordo Flamengo e West Ham, que o Lucas Paquetá já poderia estar à disposição de você para o próximo final de semana. Eu queria saber nem sobre esse assunto, se você conversou com o Paquetá durante todo esse processo e se isso já foi colocado na mesa.
Ainda não é jogador do Flamengo, ele é jogador do West Ham, até não me falaram o contrário, ele continua sendo jogador do West Ham, então respeito máximo. A contratação do Lucas Paquetá, se fechar, é um negócio tão bombástico que ele chega aqui como o principal nome do futebol brasileiro. Desembarca no Brasil, pisa no Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, como o principal nome do futebol brasileiro. Poxa, mas e o Arrascaeta, que desde que começou a jogar no Cruzeiro, ano após ano joga uma barbaridade? Sim, o Arrasca é, na prática, o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos anos. Se o Paquetá será o melhor jogador, a gente vai ter que esperar. Eu estou me referindo ao nome, ao peso, ao tamanho da contratação. Paquetá tem 28 anos, talvez o auge dele nem tenha chegado ainda, e é um jogador que atua em bom nível. Esteve melhor. Antes das investigações das apostas, ele era um dos grandes jogadores da posição dele na Premier League. Mas ainda é um jogador que atua com destaque na principal liga do mundo. Qual outro nome aqui do nosso futebol hoje, por exemplo, seria titular de um time da Premier League? Despertaria interesse do Pepe Guardiola. E ele só não foi para o City, a gente sabe, por causa da investigação do caso das apostas, no qual ele foi absolvido. Então a gente está falando de um jogador que tem mercado internacional, tem mercado europeu. Ah, mas e o Memphis Depay, que jogou em grandes clubes da Europa? Jogou. Mas se ele ainda despertasse interesse das grandes equipes da Europa, ele não estaria aqui. Teria ficado na Europa mesmo, depois da Euro, que ele disputou pela Holanda. Como currículo, o Memphis tem um currículo absurdo. Mas pensando em momento, pensando em potencial, o Paquetá chega aqui como algo bombástico. E dando vários recados, né? Por exemplo, se o Cruzeiro, que gosta de se demonstrar rico, hoje ostenta a maior contratação da história do futebol brasileiro, né, em valores, que é o Gerson, o Paquetá vem para desbancar o Gerson no topo dessa lista. Então o Flamengo vai poder olhar para o Cruzeiro e falar assim, não, quem tem mais dinheiro sou eu, quem está investindo mais sou eu. O Paquetá sequer é de uma posição prioritária hoje no Flamengo. O Paquetá vem para jogar como um meia aberto, como foi o Everton Ribeiro, como foi o Gerson. É uma posição em que o Flamengo tem gente demais, né? Gente muito boa. Por exemplo, o Flamengo precisa muito mais de um centroavante nesse momento do que do Paquetá. Se o elenco do Flamengo já está muito acima do resto da turma, ele fica ainda mais com essa opção que o Felipe terá para escalar. Essa e o Vitão na zaga. A gente tem atuando aqui no futebol brasileiro 7 jogadores que participaram da última Copa do Mundo. O Paquetá seria um 8º, caso venha mesmo. Mas quais jogadores que atuam hoje aqui no nosso país têm condições de ser titular e fazer diferença na próxima Copa do Mundo? O Paquetá é esse cara. Então, olha o tamanho da contratação que o Flamengo está prestes a fazer. Um luxo e um luxo bombástico. Pô, ninguém sabe se esse cara vai dar certo ainda. Menos, né? Para de falar muito, tá falando demais. A gente fala que ele é bom jogador, mas lá é uma coisa, aqui é outra, totalmente diferente. Aqui é outro futebol. O jogador vai custar 2 milhões. Eu gastar 2 milhões por mês por um jogador. E aí o financeiro fala numa boa, que acha que é normal isso. 2 milhões. Ó, que ele faça contrato de 2 anos, vai. São 50 milhões. E aí, nação, bora botar fogo nessa discussão. Quero muito saber da tua opinião sobre a polêmica que tá rolando sobre a contratação do Paquetá. Vocês acham mesmo que o Flamengo precisa do jogador? Ou então vai causar treta no elenco, até porque tem jogadores que vão receber muito menos que o jogador. Quero muito saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão. Você acredita que o Paquetá vai vestir a camisa do Flamengo em 2026? Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!